convido a igreja para que abramos a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, glória a Deus, toda a honra e toda a glória é para Jesus. Ao canto novo no meu ser, é a voz de Deus Jesus, que amém? Vamos ler o texto 4:30. Diz assim o texto sagrado: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Amém. Vamos repetir esse texto aos Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Poder sentar? Glória a Deus. Amados, nessa noite eu quero falar para os irmãos, eu quero tematizar essa pregação. Eu quero pregar sobre o tema os sofrimentos do Espírito Santo, né? Os sofrimentos do Espírito Santo. Precisamos conhecer mais esse Espírito que é de Deus, que vem de Deus, que foi enviado por Deus e que ele é a terceira pessoa de Deus. E o Espírito Santo, ele é tão santo, ele é tão puro, meigo, sublime, delicado. Eu não tenho palavras para me direcionar a ele, de tão sublime e maravilhoso que ele é. Que a Bíblia é bem categórica quando ela diz que de tão santo que ele é, de tão puro que ele é, de tão perfeito que ele é, de tão sublime que ele é, o homem pode pecar contra Deus, o homem pode pecar contra Jesus, o Pai e o Filho, mas o homem não pode pecar contra o Espírito Santo de Deus. Imagine só a delicadeza do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele está aqui entre nós, dentro de nós e entre nós. Dentro de nós, porque ele habita conosco, ele está em nós. E entre nós, porque em cada um de nós ele atua de maneira diferente. Agora, tudo para o mesmo propósito. Qual é o propósito do Espírito Santo na terra? Glorificar a Deus aqui na terra, fazer com que a igreja glorifique a Deus. Então, é o Espírito Santo que tira de nós a glória a Deus. Quando você glorifica, mediante ouvir a palavra, foi o Espírito que extraiu de você aquela glória, porque ele fez compreender o que você estava ouvindo, e aí surge a glória. É por isso que nós, como dirigentes e como pregadores, não podemos jamais dizer para a igreja: dá
E ele aplica na vida das pessoas as bênçãos da salvação. Esse é o propósito do Espírito Santo de Deus. E a gente fica pensando, e eu fico analisando às vezes, que se a gente pensasse mais no Espírito Santo, a gente pecaria menos contra ele. Porque na verdade, quando você ouve uma palavra ou a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está ministrando a você. Então veja o perigo que a gente corre, conhecendo o Espírito Santo e ouvindo a ministração do Espírito Santo. É o perigo. Por que o perigo? Porque eu posso receber, mas ai de mim se eu não receber a palavra. Então é muito perigoso, tá? Porque quando nós não recebemos a palavra que vem pelo Espírito Santo de Deus, isto caracteriza-se blasfêmia. E o que é blasfêmia? Blasfêmia é você resistir à palavra de Deus. É você não aceitar o que você ouviu. E alguém pode dizer: eu aceitei, eu ouvi. Mas se não praticou, não aceitou, não ouviu, e está em pecado. Por quê? Foi assim que o Espírito mandou fazer e a pessoa não fez. Ao perigo. Então todo aquele que resiste à palavra, que não aceita a palavra, que não pratica a palavra, que não vive a palavra, está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então temos que ser mais vigilantes com a palavra, e mais cuidado, refletir mais, meditar mais. Por isso que o Senhor disse para Josué: olha, medita nesta lei de dia e de noite. Não te apartes dela, nem para a esquerda e nem para a direita. Para que prudentemente te conduzas. Ou seja, Deus está dizendo: se tu assim fizeres, serás bem sucedido em tudo que tu fizeres. Coisa boa, que coisa maravilhosa. Então vale a pena ouvir o Espírito Santo e vale a pena fazer o que Ele nos manda fazer. Então, o Espírito, e se referindo ao Espírito, ou a palavra Espírito, Espírito é a parte não material, racional e inteligente do ser humano. Nós também temos o Espírito. Deus tem o dele e nós temos o nosso. O nosso espírito humano, ele já foi santo, perfeitamente santo. Por quê? O nosso espírito, ele é uma partícula de Deus. O nosso espírito é uma partícula de Deus em nós. Eu vou mostrar para vocês como foi no começo aqui. Eu trouxe aqui para vocês como nós éramos antes. Nós éramos um corpo. Aqui está um corpo sem vida, um corpo vazio. Está vendo? Um corpo vazio. Agora chega Deus nesse corpo formado, vazio, e nas narinas desse corpo, ele faz assim. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está o corpo cheio do Espírito Santo de Deus. O corpo cheio do Espírito. Mas quando o homem pecou, ele ficou sem o Espírito. E aí aconteceu isso com o homem.
levada pelo. Entende? Ficamos vazios, porque a Bíblia diz que todos o que? Pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando nós recebemos a Cristo, aí este corpo vazio do Espírito Santo de Deus, ele é preenchido novamente, ó. E aí a gente se torna, ó, firme novamente, né? Robustos novamente, preparados novamente, tá? E aí ele começa a nos conduzir. Por quê? Porque o Espírito, ele não é um simples sopro. O Espírito Santo não é um sopro, simples sopro, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Quando algumas seitas dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma ação, mas uma força, pelo que eu saiba, a nossa Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme com gemido inexprimível. A Bíblia também diz, isso está lá em Romanos 8:26, você vai vendo lá, que ele intercede por nós com gemido inexprimível. Está entendendo? A Bíblia também diz, nesse texto que eu li aqui, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, se ele intercede por nós, interceder o quê? É tomar a nossa frente e falar por nós. O Espírito Santo faz isso, uma força não pode fazer isso por mim e por você, certo? E com gemido inexprimível, quer dizer, ele intercede com súplica, com choro diante de Deus. E quando diz também no texto, não entristeçais, quer dizer que ele também se entristece. O Espírito Santo, ele se entristece. Então temos que ter esse cuidado de zelar mais por esse Espírito que está dentro de mim e que está dentro de você. E como é que ele se entristece? Quando nós falamos incorretamente, coisas que não são do agrado de Deus, quando nós agimos incorretamente, fazendo coisas que desagradam a Deus, e quando nós pensamos, tá? Então a Bíblia, ela é categórica quando ela nos dá diversos tipos de estratégia para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas nós lemos e falamos muito sobre o Espírito, né? Nós lemos e falamos muito sobre os sofrimentos de Cristo. A gente fala muito da igreja, né? Cristo sofreu, mas Cristo já sofreu e está agora no céu, à destra de Deus, o seu Pai, intercedendo por mim e por você. Mas agora quem está sofrendo no lugar de Cristo é quem? O Espírito Santo de Deus. É ele que está sofrendo. Por quê? Porque ele ficou com essa responsabilidade de administrar a igreja aqui na terra. E ao mesmo tempo que ela administra, ele também tem um papel essencial, que é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7, 8, 9 lá. Então, esse Espírito, ele sofre muito. E eu digo, Espírito Santo, por favor, me perdoa pelos momentos que eu falei o que não devia, agi de maneira errada, te entristecendo, me perdoa, porque é Ele quem nos consola. Eu me lembro que quando a minha mãe, ela morreu, ou seja, ela partiu, foi tomada pelo Senhor, e eu não aguentei a angústia dentro de mim, e eu tinha que resolver tudo até levá-la ao sepultamento. E eu disse
disse, para uma pessoa que viveu 45 anos colado, é triste se separar. E eu disse, Espírito Santo de Deus, que administra a igreja que está dentro de mim, uma coisa eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, que não me deixe chorar no cemitério. Por favor, não me deixe chorar. E eu fui e resolvi todas as burocracias relacionadas ao sepultamento. Quando eu estou no cemitério e que vou agradecer pela oração dos que oraram para que ela ficasse comigo aqui na terra, quando eu estou agradecendo pelo soluço de choro, mas ele, o Espírito Santo, suprimiu o meu choro, estancou o meu choro, saiu o soluço e eu fui estancado. Dali eu não chorei mais e ainda preguei no sepultamento dela. Porque Ele nos consola. Só Ele sabe fazer isso. Às vezes eu não gosto muito de falar que perdeu um parente, alguém da família. Eu chego, ministro, né, no sepultamento, mas eu fico meio sem palavras, porque não existe palavra que queira consolar, na verdade. E alguns no mundo dizem assim: meus pêsames. Isso aí é tradição católica. Eu não sou a favor disso. E isso não edifica, não consola e não muda nada na vida da pessoa. E eu já orei muito, pedi a Deus uma palavra para dar a essas pessoas e eu não encontrei outra, a não ser que o Espírito Santo console o teu coração. Somente. Porque só Ele, não existe palavra bonita, não existe nada que venha consolar, senão o Espírito Santo de Deus. Então, amados, Ele tem esse poder de nos consolar. E uma força não pode nos consolar, tá? Uma força não pode descender comigo e com você. Uma força não se entristece, tá? Uma força também não se alegra. Uma força, ela não age por si só. Então, o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Isto é notório na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tá? Então, amados, a gente vê aqui que nós falamos muito sobre o sofrimento de Cristo, porém ignoramos completamente os sofrimentos do Espírito Santo. Não é verdade? Mas a partir de hoje, a gente vai ter mais cuidado com esse Espírito. Vai ter mais cuidado. Você vai ser diferente depois que passar por essa porta de volta da casa. Porque hoje, Deus, Ele está falando conosco pela Sua palavra e pela administração do Seu Espírito Santo para que a gente se melhore com Ele, para com esse Espírito, tá? Então, esse Espírito é tão maravilhoso que você está errando e Ele diz: rapaz, tu está errado, não vai por aí. Lembra da palavra que tu ouviu? Lembra que Deus já falou contigo? Lembra que tu tem que fazer assim, não é desse jeito? E Ele fica lá tão meio, tão suave, né? Tão lindo, falando lentamente com a gente, tá? E Ele vai fazendo de tudo para que a gente não venha ser Ele, sempre dando as coordenadas para que a gente venha seguir conforme a vontade da palavra, conforme a vontade do Senhor. Mas nem sempre as pessoas lhe obedecem, nem sempre. Mas aqueles que obedecem são abençoados, porque Ele tem que distribuir as bênçãos do Senhor na nossa vida. E aqueles que não lhe obedecem, que não zelam por Ele, sofrem privações e maldições na vida. Então, eu quero agora dar um pouco dentro da palavra de Deus junto com vocês, para que a gente conheça um pouco as ações desse Espírito Santo e como muitas vezes o homem entristece a Ele. Como o homem entristece a Ele. E eu estava aqui, que eu sempre oro, devido uma palavra de Deus para trazer. Eu não gosto de vir à igreja de todo jeito, nem de trazer qualquer coisa, não. Eu tenho essa preocupação. E quando a nossa irmã Silvia, ela ministrava aqui algo que confirmava a mim que era esta palavra que eu devia trazer para a igreja. Porque o que ela estava ministrando
que eu ainda vou ministrar nessas linhas que eu li. Então, o Espírito Santo, ele é blasfemado pela arrogância e impiedade dos homens. Arrogância e impiedade. Vamos ver isso lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 12 e versículo 31. Glória a Deus, aleluia. 12:31 do Evangelho escrito por Mateus diz exatamente assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Observe bem, já expliquei para vocês anteriormente o que é blasfêmia, né? Resistência à palavra de Deus, não obedecer à palavra de Deus. Agora, irmãos, eu quero que vocês atendem essa leitura que a gente vai fazer agora. Fazendo o que a gente vai ler. Essa citação agora. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Hebreus 6:4. Você vai ver o que acontece com quem entristece o Espírito Santo e com quem não obedece, escuta a palavra e não obedece. É terrível, tá? Mas vamos ver aqui, aos Hebreus 6:4. Eu quero que você, se possível, até marque na sua Bíblia, porque é muito importante esse versículo. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, aqui está dizendo o quê? Que o Espírito Santo é ele que nos convence, certo? Dos nossos pecados. Na medida em que eu estou aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra, o que é certo e o que é errado, aprendendo as estratégias que Deus nos dá mediante o seu Espírito, eu estou aqui na presença dele. Aqui é um lugar de nós sermos iluminados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E aí, depois de eu ouvir a palavra de Deus, eu continuar do mesmo jeito. Está dizendo aqui, veja o que é que está dizendo. Porque é impossível que o que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, que somos nós, tá? E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Então, a pessoa muitas vezes está desviada dentro da igreja. Está dando glória, está dando aleluia, mas com as suas ações entristece o Espírito Santo. E por esta razão, a pessoa está desviada e não sabe. E aí vem o período. Qual é o período? A pessoa está na presença dele, está na igreja, está ouvindo a palavra, que é o que ilumina a nossa mente, tá? E a pessoa não faz conforme a palavra. Aí está dizendo que é impossível que essa pessoa venha se reerguer novamente. Por quê? Porque se o Espírito Santo é o responsável por nos convencer dos nossos pecados, se ele está aqui nos mostrando a realidade da palavra de Deus e a gente não aceita, aí eu pergunto para vocês: quem é que vai nos convencer? Quem é? Quem é? Ninguém. Ninguém. Se o Espírito Santo não conseguiu convencer,
Vigiem. Pensem bem quando ouvir uma palavra, seja ela de bênção ou de correção. Pensem, analisem, meditem, recebam, pratiquem, viva a palavra. Por quê? Porque se você não viver ela, quem vai perder não é Deus, somos nós. Porque a Bíblia diz, uma certa vez, João Batista estava pregando no deserto, e estava lá os fariseus, homens religiosos que conheciam a lei, que praticavam justiças aparentes, que iam à sinagoga, que davam esmola, que jejuavam. Eram homens que olhando para eles e diziam: "Você é um santo homem de Deus, mas eu tinha capa, por dentro era podre o exterior, o interior." Por quê? Por causa das suas maldades. Tá? Então, esses homens estavam lá, e João Batista os viu e disse: "Ei, raça de víbora, não presumais de vós mesmos, dizendo que somos descendência de Abraão." Porque ele dizia que por ser descendência de Abraão, estavam tranquilos, estavam salvos. E esse é o erro de muitos cristãos: é achar que porque está na igreja, porque lê a Bíblia, porque se ajoelha e ora, ele acha que é salvo, que está tudo bem, que qualquer hora que Jesus vier, ele vai para o céu. Está enganado. A gente tem que ter certeza e convicção. E essa certeza e convicção vem quando a gente examina e vê se a gente está agindo conforme a palavra de Deus. E aí ele diz: "Não presumais de vós mesmos, dizendo que somos descendência de Abraão." Aí o homem diz: "Sabe por quê? Porque até dessas pedras aqui no deserto, Deus pode suscitar descendentes a Abraão." Ele quis dizer o que é isso? Não fica achando que você é um bambam, que você pode, que você manda, porque você está na igreja, porque você é salvo. Foi isso que João estava dizendo para ele. Estou contextualizando para a época de hoje. Porque se você não quiser se arrepender, não mudar de atitude, não mudar de vida, não se entregar para Jesus, não tem problema não, tu vai morrer. E Deus levanta outras pessoas para ele. Deus levanta, Deus vai suscitar, Deus vai aparecer, porque Ele é poderoso. Então, não devemos jamais nos orgulhar, nos exaltar, nos estribar em nosso próprio entendimento. Por quê? Porque quem vai perder somos nós. E o Espírito Santo nessa noite, ele não está falando para as paredes, ele está falando para mim e está falando para você. A palavra, ela não sai em vão, ela tem interesse sério. E nós que estamos aqui, estamos precisando dessa palavra para que a gente não venha se perder e até ir para o inferno. Então, nesta noite, Deus te convidou, te trouxe a esse lugar, porque Ele quer te salvar a ti e a mim, porque a gente ainda não alcançou a salvação completa. A gente está na salvação parcial, podemos perder ela em qualquer momento. Se a gente vacilar, se a gente não vigiar, se a gente não tiver ligado na videira, na palavra, vivendo, a gente pode perder. Então, para não perder, se Deus vem e nos traz uma palavra como essa, para que a gente comece a vigiar, ser mais zeloso para com o seu Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, do qual nós estamos selados para a vida da redenção, como é o texto que a gente leu. Então, amados, o homem blasfema. E aí o Senhor diz, aqui nesse texto, na carta de Deus, que é impossível ao homem, se diante do Espírito ele não é convencido, quem mais vai lhe convencer? Não tem mais. A pessoa vem à igreja, Deus tocou no pecado da pessoa. A pessoa viu, ouviu, Deus tocou lá. A pessoa sentiu que falou com ela, mas saiu e não mudou. Aí o que é que caracteriza? Blasfemou. Está em blasfêmia. E se morrer, vai para o inferno. Meu Deus do céu. Se morrer, chama o pastor Dal, o presbítero Manassés, o diácono Roberto, chama ele. Vamos lá, ministrar o sepultamento do irmão A, da irmã B, que partiu. Eita, vamos lá, vamos louvorzinho, coisa linda, né? Eita! Aí começa a cantar, desprezando toda dor, eu vou cantar. E o Calvário, o pecador sempre é bom, e vai, né? Aí o bom pastor nos trouxe, já longe do
E a gente vem para cá achando que vai se encontrar com o irmão naquele dia. Tá? Achando que vai se encontrar com a irmã naquele dia. E quando chegar naquele dia, que a gente vai procurar aquele irmão A, aquela irmã B. Cadê aquela irmã? Aquela. Ela falava aquele negócio todo e ele também pregava aquele negócio. Cadê? Aqui não. Não, chegou aqui não. O quê? Irmã que profetizava, pulava, saltava, sapatinho de fogo, que curava, que pregava, que quando orava, curava na hora, o demônio saía, ela era perfeita no que ela fazia, mas lá dentro do seu ser existia ódio, existia desejo de vingança, ira, malícia, que é a cor de pensamento maligno. Eita! Ela estava cheia de imundícia, de impureza. Ela era um sepulcro caiado, como os fariseus. Aí não subiu. O peso da imundícia era tanto que desceu. Estava lá embaixo. E agora? Temos que ter cuidado, né? Deus me livre de eu mergulhar. Deus me livre de eu me exaltar. Porque que a minha glória seja a cruz de Cristo. Que a tua glória seja a cruz de Cristo. Então, amados, vigia, tem cuidado, tá? Porque os homens têm blasfemado contra Deus, tá? O seu servo tem blasfemado e tem feito o Espírito Santo se entristecer. Mas vamos ver ainda aqui, ó. Ele é ofendido pela soberba dos homens. Aos Hebreus 10:29. Aos Hebreus 10:29. De quanto maior castigo cuidar de vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao que? E fizer agravo ao Espírito da graça. Aí está perguntando aqui: de quanto maior castigo é merecedor a pessoa dessa? Porque ele diz em cima: quebrantando a lei de Moisés, um homem, por 2 ou 3 testemunhas, ele é morto. Ele é morto, o testemunha. Mas, ó, quebrantando aqui, ó, abusando aqui, ó, do texto aqui, ó, de quanto maior castigo cuidar de vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Como é que a gente pisa o Filho de Deus? Quando a gente não faz o que ele manda, quando a gente desobedece, quando a gente age contrário à sua vontade. Aquele que pisa o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, porque foi santificado. Profano o sangue do testamento, quer dizer isso aí, a vida de Jesus. Nós vivemos segundo a vida dele, nós andamos segundo Jesus Cristo. A partir do momento que a gente não anda segundo ele, a gente está profanando o santo sangue dele que foi derramado naquela cruz para nos salvar, nos purificar e nos santificar. Porque lá na primeira carta de João, no 7, diz: olha, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se a gente não tem comunhão, se a gente não obedece, se a gente não ama, se a gente não perdoa, se a gente não faz aquilo que ele manda fazer, estamos profanando o santo sangue dele, estamos pisando e profanando o santo sangue da aliança. E aí, de quanto castigo julgar de vós, ser merecedor a pessoa que faz algo como esse? Misericórdia, ó, profanou o sangue de Cristo. Então, cuidado, vigia, pensa direitinho, porque a gente está acostumado a vir para a igreja e receber muitas palavras boas, a gente recebe um pouquinho, mas quando é uma palavra de cobrança, a gente às vezes despreza, né? Mas aí eu entro no texto que a nossa irmã Silvia leu, que está lá na primeira carta aos Tessalonicenses,
5 e 19. Diz assim o texto: não extingais o Espírito. O que é extingar o Espírito? É você abafar ele, sufocar ele, calar ele, não fazer o que ele te está mandando. Quantos aqui, vou perguntar com vocês, quantos de vocês aqui já fizeram algo que o Espírito Santo estava mandando e vocês se surpreenderam porque deu certinho o que ele mandou fazer? Quantos aqui já fizeram assim? Eu já. Já aqui? O Espírito Santo está dizendo você assim, faz assim, você acha que é um impulso, assim, um pensamento, passa, e você vai lá e faz. E dá certo. Está entendendo? Então, quando ele mandar fazer, faça. Porque quando a gente não faz, é que ele está fazendo, a gente está abafando ele, está sufocando ele, está matando ele dentro de nós, está impedindo que ele nos faça prosperar, está impedindo que ele nos faça ter crescimento no reino de Deus. Então, não extingue o Espírito de Deus em você, não. Tá? E ele começa a morrer dentro de nós, ou seja, ele não morre. Mas diga assim, para que a gente entenda melhor. Eu mesmo tempo digo, quando é que ele começa a se afastar? Se entristece e se afasta. Ou seja, foi apagado o fogo dele dentro de nós. É quando a gente sabe o que deve fazer e não faz. Está lá em Tiago 4 e 17, se não me falha a memória. Diz que aquele porém, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Então, imagina, eu saber o que tenho que fazer, o Espírito Santo já me mandou fazer e eu não faço. E agora, meu Deus? Como é que é? É difícil, né? Deus está falando aqui, meu, por misericórdia, que Ele não quer que a gente se perca a Deus, quer que a gente cresça. E é porque tem muitas bênçãos para nos dar, mas as bênçãos de Deus só vem mediante a nossa obediência à Sua palavra. E alguém pode dizer assim: ah, irmão, eu tenho uma moto, eu tenho um carro, eu tenho uma casa bonita, eu tenho um bom salário. Você teria mais se estivesse obedecendo. E saiba, porém, mais que bênção material não é sinal nem confirmação de salvação. Entendam isso? Ser rico secularmente não é prova concreta de que nós somos salvos. Porque quem pensava, você sabe quem era? Os judeus. Ele dizia que todo mundo que é pobre é marcado por Deus e amaldiçoado. E quem é rico é abençoado. Portanto, na loja deles, eu que tenho, sou amado de Deus. Quem não tem, é desprezado por Deus. Não tem valor nenhum, sem engano. Porque a riqueza do homem não consiste no bem. A riqueza do homem para com Deus não consiste no bem que ele tem, e sim na intimidade, no amor, na obediência que ele tem para com Deus. Eu me lembro de uma mulher que ela estava no seu barraquinho de lona, coberto com lona, sentadinho na sua cadeira, e chegou um homem muito milionário. E ele estava fazendo uma pesquisa lá, e ele entra no barraquinho dela, era noite, tá? E ele começa a interrogar ela, aí olha assim, aquela mulher tranquila, idosa já. E quando ele entra naquele barraco de lona, ele sente uma calma, uma paz. E ela sentadinha, tranquila. E aí ele diz assim: a senhora é tão calma, né? Glória a Deus, meu filho. Ele disse: como é que a senhora se sente aqui, nesse lugar? Barraco de lona, com um vão, cercado de lona preta, coberto de lona preta. Como é que a senhora se sente? Ela disse: muito feliz. Muito feliz. Eu disse: por que a senhora se sente tão feliz assim? Porque, olha, eu vivo numa casa estucada, com vários carros na garagem, tenho um bom salário, meus filhos é tudo na faculdade, escola particular, tenho um
empregados na minha casa, tenho casa de campo, tenho granja, casa na praia. E eu fico olhando para a senhora assim, eu não vejo isso onde eu estou. E a senhora se sente bem nessa casa aqui, ainda mais com esse buraco telhado aí? Ela disse: meu filho, vem cá, olha para esse buraco. O que é que você está vendo por esse buraco? Ele disse: eu estou vendo uma estrela lá em cima, bem distante, só estou vendo as estrelas lá em cima. Ele disse: muito bem, meu filho, daqui desse barraco eu contemplo a minha morada lá além daquelas estrelas. Está entendendo? Isso é segurança, isso é alegria, certeza, convicção da salvação. Não se alegre se você está passando por privações, não se entristeça se você está passando por privações, tá? Porque você pode passar todo tipo de privações que você não passa por uma falta de fé, a falta de amor, a falta de perdão, a falta de obediência, que isso nunca falta na tua vida, nunca, tá? Porque essa é a maior riqueza que Deus quer de cada um de nós. Agora, do que adianta ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adianta? Temos que ter cuidado, amado. Às vezes eu olho assim para o meu carro, obrigado, Senhor, mas eu não estou lá, porque só tenho cuidado, Senhor. Às vezes eu olho assim para a minha moto, eu digo: obrigado, Senhor. Só zero, tenho cuidado, tá? E ele fica observando assim as condições, a comida que tem em casa, obrigado, Senhor. Não quer dizer que porque tem comida, tem um carro, tem um moto, eu sou, né? Tudo isso não dá a certeza de que eu sou salvo. Não é isso que vai dar a certeza. E sim, ó, a minha convicção íntima, a minha intimidade, a tua intimidade com Ele, a tua obediência a Ele, a tua servidão a Ele, é isso que nos deixa a gente, dormir, tranquilo. Senhor, se tu voltar hoje à noite, eu vou com certeza, porque eu amo, eu perdoo, eu ajudo o meu próximo, eu evangelizo, eu jejuo, eu oro, eu estou, meu Deus, fazendo conforme o teu querer, a tua vontade. Tem coisa melhor que isso, irmão? Você colocar a cabeça no travesseiro e saber que seu arrebatamento aconteceu hoje, você vai. Essa é a nossa alegria, amado, porque daqui a pouco vai acontecer. Ele está avisando através do seu melhor amigo, que é o Espírito Santo. Olha aí vem o noivo, aí vem. Ele vem buscar a sua noiva. Ele está ansioso para se casar com a sua igreja, com a sua noiva. Ele já não aguenta mais, ele está ansioso, é porque tem um tempo determinado. Mas a igreja te prepara, porque a hora está chegando. E nós vamos subir. Eu não estou nem aí como vai ficar. Não estou nem preocupado. Eu quero estar lá, naquele lugar de glória, de alegria, para se cumprir aquilo que está na leitura aqui, que a gente leu, no qual está selado para o dia da redenção. Selado, vocês têm um selo, sabe disso? Sabe que você tem um selo? Agora quem vê esse selo? Só quem vê é Deus e o diabo. Quando você bate de abuso, já vai uma lenda. Cada selo de qualidade que a gente tem, que é o Espírito Santo de Deus. Então, amado, zela por esse selo, zela por esse Espírito, tá? Não abafe, não entristeça o Espírito Santo dentro de você. Faça o que Ele está lhe mandando. Faça. Lembra de um homem, ele passou e o Espírito disse: vai ali e diz para aquele homem que ele precisa arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador. Ele foi, chegou lá e pregou, disse: eu não quero, vai embora. E ele foi embora. Naquela semana, ele passou por lá e soube. Cadê aquele homem? Morreu, partiu sem Deus e sem salvação. Uma vez eu morava aqui na rua São Pedro, aí Deus, eu ia pela rua São Pedro por aqui, aí Deus disse: vá por aqui. Aí o meu caminho é esse, disse: vá por aqui. Amém. Aí eu fui, mas na frente eu encontrei um casal que
estava com a sua filha. E aí eu saudei eles, conversei um pouco com eles. E aí, quando eu estava conversando com eles, o Espírito Santo tirou de dentro de mim uma palavra sobre pais e filhos. Quando eu falei sobre pais e filhos, o Espírito Santo me levou para dizer a eles que bem-aventurado o filho que honra o pai, a sua mãe, né? Porque terão seus dias prolongados na face da terra, serão prósperos, terão saúde, terão muitas vitórias, né? E o filho que não honra seu pai e sua mãe será maldito, ele morrerá antes do tempo, sofrerá muitas privações. Aí o que estava acontecendo? Aquela filha estava ali por causa do pai dela, mas tinha ódio da mãe. Aí ali se revelou na hora o que estava acontecendo. Olha o que é que Deus queria fazer: uma reconciliação. O Espírito é que faz isso. Então por isso que ele deve zelar e obedecer. Quando ele te mandar fazer, faça. Não cale a boca. Diga o que ele mandar, vá por onde ele te guiar, porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém, igreja? Espírito Santo, tá? A gente vê que o Espírito Santo, ele é desafiado pela desobediência do homem. Isaías 63:10, vamos lá. Isaías 63:10 diz o texto assim, ó. Vou ler para você. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, porque se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aqui está falando da rebeldia dos homens, né? E que quando o homem se rebela contra Deus, não obedece a Deus, Deus vai contra o homem. Agora, irmão, pelo amor de Deus, imagina Deus indo contra o homem. Coitado desse homem, não? É por isso que eu vou ler aquele texto que lá está lá em Pedro, capítulo 5, diz: olha, sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele vos dará embora. O outro texto diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalta. Ele mesmo diz também assim que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Coisa linda. Porque o homem resiste. Quando Deus vê que o homem é soberbo, aí Deus resiste a ele, mas dá graça aos humildes, aqueles que se submetem à vontade dele. Então aqui está falando da rebeldia dos homens, está dizendo que Deus castiga o homem que é rebelde, a mulher, o jovem, seja quem for, foi contra ele, ele castiga. Meu Deus do céu. E esse texto aqui está parafraseando com o livro do Apocalipse, capítulo 19, e versículo lá que diz assim, Apocalipse 19, para lá, para a gente ver aqui, diz assim o texto, 19, Apocalipse. Okay. Diz assim, ó, vou ler para você: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser as bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aqui embaixo diz assim, ó: e eu lancei aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia, tá? Então o Espírito está ministrando a profecia, que é a palavra de Deus, e esse é o testemunho que nós temos que dar: a obediência a Ele, a obediência a essa profecia que é proclamada, que é pronunciada no meio da igreja do Senhor. Então, amado, é como o texto já diz: não despreze as profecias, guarde elas, tá? Espere por elas. E outra coisa aí, nunca diga: isso não é de Deus, assim de imediato. Se você não crê, fica calado, fica só para você, porque é melhor pecar calado
do que falando o que não devia. Porque calado, Deus vê que você pode se arrepender. Se você falar, aí vai ter que dar conta daquilo que falou. Aí será terrível, porque a Bíblia diz que toda palavra ociosa que o homem falar, ele há de dar conta. Então, se você não crê em algo, fica calado. Vai orando e pedindo discernimento. E se você vê que o algo é da carne ou vem de um demônio, você espera a pessoa terminar e no final do culto chama ela no canto de vem cá. Vamos aqui conversar. É assim, assim e assim. Tem que dizer. Não pode dizer na frente dos outros para não matar, porque às vezes a pessoa está agindo pela emoção da carne. E às vezes a gente vê que é emoção, mas a gente não pode, na frente de todo mundo, repreender a pessoa. Porque pode matar, a pessoa pode se entristecer pela vergonha que passou, e aí, e para o mundo. Então a gente aguarda terminar, e aí, pega no campinho e repreende ali com sabedoria, com carinho, porque ele não vai ter vergonha, ele vai aceitar e não vai se desviar. E quando vê você, vai ter terror também. Porque, sabe por que muitas vezes as pessoas não vêm para a igreja profetizar, marchar, entregar decreto, feito eles fazerem pela rua? Porque na rua não tem ninguém para julgar a profecia dele, não. Aqui dentro tem. Chegar um para profetizar aqui dentro, eu estou julgando toda a palavra que sai da boca dele. Julgando a palavra e para quem ele está dando a palavra. Que é para ele não matar aquela ovelha, se ele não estiver sendo usado por Deus. Então a gente tem que estar no espírito de discernimento, para discernir quem é quem, o que é e o que está acontecendo. Aí tem muitos que não vêm, porque na verdade não são verdadeiros profetas, são falsos profetas que se deixam levar pela emoção da carne. E aí, irmão, na emoção a gente fala coisas estranhas, a gente pula, a gente profetiza, procura alguém, quer ter alguém, ou ali profeta para a menina: ei menina, sabia menina, olha, Deus está dando a grande vitória, meu jovem, fica no lugar que Deus vai te abençoar. Tu crê? Creio. Você vai falar. É fácil demais falar, é uma palavra boa, todo mundo vai receber uma palavra dessa. Feita a irmã, estava lá vestindo o culto, estava lá, sentada aqui. O marido dela estava trabalhando, e ela estava lá, escutando a palavra. Aí estava lá e de repente já veio, se emocionou lá, e papai, totó, e já veio tudo duro, e para cá e para lá, e aí chega lá, eita, olha, eis que o Senhor está preparando o teu, aguarda porque ele vai chegar. Ela disse: não, sou casada. E agora? E agora? E eu estava lá, um dia desse, lá, há uns 4 anos atrás, eu estava varrendo lá, varrendo, minha esposa estava atrás de mim, varrendo. Só que ela se casou e ela mudou muita aparência, no tempo que ela era jovem, né? Assim. Aí, sempre do mesmo jeito dela lá em pé, atrás de mim, eu varrendo. Aí chegou o irmão, conheci ela há muito tempo. Aí chegou e disse: eita filha, saudade do canal de vida, eita, aqui o Senhor diz assim para todos: olha, prepare que o teu ele está preparando. Você disse: pronto, acabou de mandar ele. Eita Deus, mas foi uma paulada na cabeça. Não, eu fiz para eu vou conversar com esse teu, ok? Ele está preparando outro no meu lugar. Que negócio é esse aí? Aí quando ela falou: olha, eis que o Senhor está preparando o teu. Eita, o teu vem aí. Aí eu olhei assim, quando eu ia, aí já foi. Aí eu me arrependi, tá bom. Deus agora está destruindo o casamento. E aí chegou a outra, aí disse assim: ei, irmã, te prepara-se. O teu não é esse não, Deus está preparando um negão para tu. Tá bom o negócio, tá dando? Rapaz, então a gente tem que dar o quê? No espírito de discernimento, para entender essas colocações e saber lidar com essa situação. Porque eu me lembro de pessoas que
deixaram o marido, porque alguém se levantou e disse que o teu não era aquele. Ó, e a boca não foi e deixou o marido. Está entendendo? É um perigo. Jovens que acabaram de ser noivados porque a amiguinha, o outro lá, disse: olha, esse não, o teu, tu vai sofrer muito. Ele disse: quer tomar não, é o bem pagado, que tu é meu. Aí pegou, o da outra jogou, tá, tudo na mão jogou fora, profecia. É aquele povo que diz assim: ei, eu queria que Deus falasse comigo. Deus está falando agora aqui, ó, pela palavra. Quer que Deus fale comigo? Abre a Bíblia e lê. Eu tenho vontade. Quando eu quero que Deus fale comigo, eu vou orar. Quando eu levanto da oração, eu pego a Bíblia e vou ler. Aí fica lendo. Deus fala comigo, às vezes eu choro, falo coisas estranhas. Se eu quiser até por mim, quem está vendo, eu pulo lá dentro assim, ó. Eita, vai lá. Então, pessoal, vigia. Porque espírito existe muitos. Agora, santos só tem um. E se a gente não tiver o discernimento, a gente pode se deixar levar pela emoção e podemos nós mesmos dar lugar à carne, ou pode alguém dar lugar à carne, e se a gente não estiver vigilante dentro da palavra, a gente pode ficar em dúvida. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de dúvida, Ele não deixa ninguém em dúvida, tá? Deus não deixa ninguém. O que ele falou mesmo? Eu não entendi, não, por quê? Aonde foi? Por quê? Quando é que vai acontecer? Não, Deus não faz isso não. Quando Deus fala, Ele dá certeza e convicção de que é Ele e que aquilo vai acontecer no tempo dele. É só a gente esperar, porque vai surgir, vai acontecer. Aquilo que Deus te prometeu, irmão, pode esperar. Pode estar demorando na sua ótica de ver, porque a Bíblia diz que nós somos apressados, nós somos carnais, somos ansiosos, tá? Mas não está demorando, tá? E nem passou, ou seja, ele nem retardou a promessa. Aquilo que ele prometeu, ele vai dar, mas só no tempo certo, você estiver pronto para receber. Por enquanto, vai passando pelo vale, vai passando pelo funil, vai sofrendo as consequências como um bom soldado, porque ele está cuidando de ti. A palavra de Deus é assim. Ele tem que cuidar de mim e você. Então, amados, levante a cabeça, não desista, serve pelo Espírito Santo, honre, obedeça, faça as obras de um evangelista, porque daqui a pouco a gente está partindo. E eu quero que a gente vá junto. Desse mundo ceboso vai ficar aí, e a gente vai para aquele céu de glória. Agora, irmão, eu estou preparando um estudo aí sobre quem ficar, sobre o que vai acontecer com quem ficar. Meu Deus do céu, só de estudar um pouquinho eu fiquei preocupado, porque é dor, é agonia, é angústia. Muitos vão se perder, será terrível esse dia para quem ficar, e está bem pertinho. Porque, irmão, as igrejas estão cheias de crentes, mas de adorador tem poucos, e são esses poucos que o Senhor vem buscar. Então, seja um adorador, dê lugar ao Espírito Santo, ore, diga: Senhor, me dê dons espirituais, me use na tua palavra, me use na profecia, me dê dom de curar, dom da fé, dom da operação de maravilha. Senhor, me dá dom de operação de milagres. Vai, lê a palavra, dê os dons que o Espírito Santo oferece e busque ele com zelo, para que você seja usado para a glória de Deus. Assim você possa dar mais fruto para o reino, fazer o reino crescer, e assim, irmão, Deus se alegrar com você e sentir prazer em dizer, como eu disse em Jesus Cristo: esse é o meu filho, esta é a minha filha, em quem eu me comprazo, em quem eu sinto muita alegria. Irmão, o testemunho que o Senhor deu de Jó, irmão, a gente precisa de buscar aquele testemunho. Precisamos ser pessoas que o Senhor diga assim: olha, tu vi Satanás, meu servo aí, ó, se desvia do mal, é fiel a mim, é reto, tem medo, me obedece, faz a minha vontade. Quantos não tem conseguido assim? Ele não pode dar esse testemunho, porque são pessoas que estão na igreja por conveniência, estão aqui para buscar as bênçãos do Senhor. Ontem ele estava lá em Itapissuma e chegou um camarada que tinha aceitado Jesus na prisão, e quando ele aceitou Jesus na prisão, Deus soltou ele da prisão. Ele estava lá, aí ele me disse, ele afastou, na hora que você estava aqui, o prefeito estava ali lá, você disse: vamos para Jacareí, porque ele estava passando, na hora da leitura da palavra, quando você estava lá, eu aproveitei o momento que ele estava passando, ele disse: olha, para sair da prisão, tu aceitou Jesus, não foi? Aí depois que ele te tirou da prisão, tu deixasse ele.
Aí quem perdeu foi ele, foi você. Porque o mesmo espírito que te colocou lá, ele vai te colocar de novo. Porque agora que está sozinho no terreno de Satanás, ele fala o que quiser de você. Mas Jesus não deixou de te amar, ele te ama. E está te dando mais oportunidade para você voltar. E tem gente que pensa que Jesus é bobo. Eu fui lá, peguei as bênçãos do Senhor e está tudo bem, está certo. Deus é riquíssimo, não vai faltar ele não. Ele dá quem pede e quem fé nele. Ele dá. Agora, se a pessoa não quer servir a ele com sinceridade, quem perdeu não foi ele, foi a pessoa. Porque não faz falta nada que Deus dá. A Bíblia diz que Deus, olha, para nada, a Bíblia diz que Deus, o texto diz assim que para ti nada é fazer o bem, nada é ajudar. Então, fazer o bem para Deus é dom dele, é dado, é atributo dele. Então, chegou na presença do Senhor, enriquece. Chegou na presença do Senhor, muda de vida. Então, amados, já que você mudou de vida, honra Ele, seja fiel a Ele, para que você não venha perecer e deixar as bênçãos que Deus todinha aí para outra pessoa, amém, igreja? Então, levante a cabeça e sirva o Senhor com sinceridade, e Ele vai te abençoar tremendamente na face da terra, vai te usar, e todos que estão contra ti vai se envergonhar, porque Deus honra e dá livramento àquele que é dele, amém? Ficamos de pé e vamos agradecer a Deus pela palavra que Ele nos deu nessa noite, tá? Eu sei que o Espírito Santo, Ele falou ao meio do teu coração, e quem precisa de oração, antes de orar, eu quero falar que sábado nós temos um culto lá embaixo no mercado, tá? Toda a igreja está convidada para sábado, às 2h30 estamos ali anunciando o Evangelho do Mercado Nova Descoberto, tá bom? Quero falar para os irmãos que contribuam com a obra social, ajude, traga alimento, que Deus vai te dar em abundância, tá? Quero lembrar para os irmãos também que aqueles que tiverem condição, ajude a obra missionária. Nós estamos precisando, tem almas precisando ser salvas lá do outro lado e precisa de nós, depende de nós. Então ajude a obra missionária, você que tem condição, porque se você não ajudar, quando você se ajoelhar para pedir a Deus, Senhor, estou precisando de emprego, estou precisando de recursos, Ele vai dizer: para que eu vou dar dinheiro a ti? Que proveito, que lucro Deus tem nos dando algo, se a gente não dá o retorno para Ele? Então Deus não tem proveito nenhum disso. Mas quando a gente investe no reino dele, é feito Jó. A gente pede e Deus diz: toma meu filho, toma minha filha. Então invista na obra missionária e você vai ver como vai ser bem sucedido o seu negócio mais e mais. Quem precisa de oração? Tem pouca gente que precisa de oração, né? Hoje. Quem precisa de oração? Eu também, meu Deus, nos ajude, mano. Teu Espírito está aqui. E muitas vezes ele passa desapercebido, porque nós mesmos não atendemos para ele. Mas que nessa noite o Senhor venha abrir o entendimento dos teus servos que aqui está. Abrir, meu Deus amado, a visão de cada um. Meu Deus amado, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és fiel. Pai, meu Deus amado, quebrando os corações de pedra, colocando o coração de carne e pondo nele o Teu Espírito, meu Pai. Olha, meu Deus, que o Teu Espírito de paz, de união, de perdão, de amor, de graça, venha sobre essa igreja, sobre esse ministério, sobre cada irmão e cada irmã que aqui está nesta noite, meu Deus. Olha, Pai, vai dando livramento e vai fazendo cada um pelo Teu Espírito Santo compreender que sem obediência não chegaremos nunca lá aonde Tu estás. Mas que nessa noite o nosso entendimento possa ser, meu Deus amado, completado, possa ser completo pelo poder do Teu Santo Espírito, que a gente venha passar por essa porta e dizer: meu Deus, eu vou mudar, eu vou ser diferente, porque Tu já estás voltando e eu posso ficar, eu não quero ficar. Meu Deus, que esse Espírito surja dentro de cada um, meu Deus amado, de nós aqui nesse lugar. Oh Pai querido, em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Nos ajude, proteja nossos familiares, os dias são maus, a crise do homem está aí, mas Tu não tem crise para ninguém. Tu tem paz, Tu tem riqueza, Tu tem amor, Tu tem prosperidade, Tu tem alegria, Tu tem tudo que é o melhor para nós esperamos em Ti, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro e Te agradeço, amém. Pelo amor de Deus, nosso Pai, que vive e santa consolação do Espírito Santo de Deus, a graça, a comunhão e a paz do nosso
Onde é que para aí? Para, eu sei que é que vai desligar, você vai para continuar a gravação. Tá gravando. Não, tá gravando. Vai parar aqui?